Mas o engraçado, pai, é que eu sempre falo, às vezes eu sou repetitivo em algumas coisas, mas eu sempre falo sobre isso. Existem situações, e eu digo, eu fui nascido, eu sou fruto de uma aventura, de pais que não se casaram, que não tinham uma estrutura familiar. Meu pai tinha seus vícios, minha mãe também. E aí se conheceram na estrada, e caminharam, me largaram no Rio de Janeiro. Ele foi trabalhar num posto de gasolina, no bairro do Santo Cristo. Deve conhecer, né? No centro da cidade. Ali perto da rodoviária do Rio, pá, né? Então, no bairro do Santo Cristo, ele foi trabalhar naquele posto de gasolina principal que tem no bairro lá, e arrumou um emprego para minha mãe na casa dos padres, como arrumadeira. Minha mãe arrumava, lavava roupa dos padres, pá. Mas aí o casamento dos dois não deu certo, e resolveram se separar. Ele foi viver a vida dele sem paradeiro. Sem paradeiro. Inclusive, eu tenho uma história com meu pai depois da morte, que é um negócio fantástico. Eu vou contar. E minha mãe foi viver a vida dela, procurar ser feliz, né? Sim. Tanto é que, não sei se você ouviu lá, no dia que eu fui na igreja de Quintino, eu encontrei uma senhora que conhece a minha história da infância, ela falou assim, a sua mãe não era tão presente. Eu chorei ele tanto, né? Porque eles eram daqui? Não, eles vieram do Pernambuco, né? Pernambuco Pra cá. A sua mãe... meu pai e minha mãe viemos de Pernambuco pra cá. Pernambuco, né? E aí, aqui na Santo Cristo, eu fui criado. E aí, quando meu pai largou ela, e ela também foi ver a vidinha dela, o que eles fizeram? Ela pediu para a senhora que era governanta tomar conta da casa dos padres, né? Se podia tomar conta de mim. E essa ficou tomando conta e me tratava como neto, e o padre como pai, né? E eu fui criado dentro da igreja católica, ali dentro. Depois de um tempo, minha mãe voltou, conheceu um português, aí deu um golpe no cara. No golpe tinha eu para ser filho do cara, ele me adotou como filho dele, tanto que esse de Paula não é do meu pai, é do pai adotivo. E a minha história é... Mas depois, aí eu conheci a Umbanda, Vai ver o problema de saúde que o senhor foi fazer eu conheci coisas por aí, né? E ele foi um dos que me indicaram para esse caminho e conseguiu resolver isso. Mas ela separou dele também. Separou dele. Mas até aí, nunca para vocação para padre. Não, eu nasci querendo ser padre. Essa passagem lá... Eu vivia lá dentro, né? Aí, eu queria ser, eu achava bonito, né? Sim. E aí, a vocação nasceu ali. Sim. Mas aí eu vou morar com o pai, com esse pai adotivo, com essa mãe, mas não dá certo. Aí separo, por aí que eu volto para casa, dessa senhora de novo, né? Então, nessa altura já era coroinha de Exu, né? Que eu era coroinha de manhã cedo e ia pra macumba de novo. E ela era seguidora? Não, essa senhora, mas eu fui escondido, né? Já estava no caminho, né? Mas até que depois eu resolvi seguir o caminho. Não deu certo da forma que era, por isso que eu sou anglicano. O bom é que, sendo anglicano, eu conheci. A anglicana tem duas portas, duas bases, a protestante como a católica. E eu caminhei na protestante, por isso que me chamam de reverendo, e depois fui ordenado na católica. Porque o senhor começou como anglicano, foi na ala protestante. Como anglicano? Então eu caminhei com os pastores, né? Sim. Tanto é que, nos anos 2000, os perseguidos eram os pastores de porta de garagem, igrejinha de porta de salãozinho de boteco. E eu ajudava defendendo esse povo. Hoje em dia eles perseguem, né? Esqueceram que foram perseguidos e perseguem, né? Então a minha vocação nasce nisso tudo, porque o senhor falou assim, mas a religião, né? E eu cresci num bairro, esse bairro eu cresci, tinha muito português. Agora não tem mais, agora já pulverizou, mas antigamente, nos anos 70, tinha muitos portugueses ali. Então eu cresci numa comunidade de portugueses. E eu ouvia as histórias que eles contavam dos santos. Uma tradição muito interessante, pai. Quando eu era moleque, eu achava aquilo... Como é que pode? Quando dava relâmpagos, os portugueses têm a mania de rezar para Santa Bárbara. Porque Santa Bárbara é para isso, para proteger contra os raios. Aí você me diz, dentro do navio negreiro, obrigando... Quer um pouquinho de água, mais? Um pouquinho de água, né? A água tá geladinha, é bom, né? Aqui é muito calor. Muito quente. E aí, obrigando a rezar para Iansã. Vamos rezar para Santa Bárbara. Aí o pessoal fala assim, peraí. A Santa Bárbara
É uma guerreira, né? Tem uma espada, usa vermelho, defende contra raio. Essa a pessoa, não, o Secret foi só uma jogada, não, ele foi muito inteligente. E porque existiam situações que faziam os orixás parecerem com os santos. Santa Bárbara é Santa Bárbara, não é Inhaçã. Não. Sim, é. Mas eu observando isso, eu vi que realmente, tanto um contra o outro, a gente não pode. Eu sou um tipo de uma pessoa que eu nasci dentro de um terreiro de macumba, mas porém lá nós fizemos batismo, nós fizemos comunhão, nós fizemos perseverança, né? Eu sou músico, sou baterista, eu trabalhei com a música no segmento de samba há 30 anos e eu aprendi a tocar bateria na Igreja Católica, né? Mas eu sempre gostei muito de entender as coisas e daí, segundo a história da minha família, eu tenho um problema cardíaco de criança e o caboclo com 2 anos falou que eu um dia morreria de qualquer uma outra coisa menos do coração, que eu ia ficar bom. Assim que ele fez, assim ele fez com tantas outras pessoas, inclusive com a filha de uma senhora que deu esse templo para o caboclo, que era lá em Oswaldo Cruz, e depois passamos para cá. Em 75 ou 6, nós passamos para cá. Eu não era nem nascido. E aí eu fui crescendo nisso, e então eu comecei a tentar entender. E daí eu vejo que São Jorge, em alguns lugares, é representado como Ogum, em Salvador é Oxóssi. Mas dentro da cultura, eles são irmãos, eles têm uma caminhada parecida. E daí quando tu vai ver Santa Bárbara, Cunhaçã, Conceição com Oxum, São Lázaro, Iemanjá com Nossa Senhora Navegante, tem umas coisas... São Lázaro. O Lázaro, filho de dentro, né? O Lázaro que os cachorros dormiam. Aí você vê o Obaluaê. Então, tudo... até mesmo os hereges, né? Cosme e Damião. Cosme e Damião, dois santos que não eram crianças, eram pediatras. Sim, eram pediatras e curavam as crianças com balas, né? Com o efeito ativo, o princípio ativo de remédio, para que as crianças pudessem. E pregavam que por isso que não parece, não é muito parecido, né? E outros santos também que vocês vão vendo. Santo Antônio e Exu. O que tem a ver Santo Antônio com Exu? Nada. O que tem a ver Santo Antônio com Exu? Mas tem um segredo. Por que os nossos antepassados assimilaram Santo Antônio a Exu? Pelas histórias do Santo Antônio. Os 21 milagres dele, não 3 vezes 7, né? Está por aí, né? Existem situações em que Santo Antônio ele é reconhecido como Exu, né? Por quê? Uma das coisas que era um grande comunicador, né? Tanto é que a língua de Santo Antônio está preservada. O corpo todo apodreceu, menos a língua dele. Quem é o Exu da comunicação? É Exu. Exu, né? Outra. E nas histórias de Santo Antônio, tem uma que é a mais conhecida, que Santo Antônio, um dia, o pai dele estava sendo condenado, né, por causa de uma armação de um terreno, que tivesse matado um homem para tomar a posse de um terreno. Santo Antônio, ele tinha o poder da bilocação, ele estava num lugar, passava para outro. Coisa de Exu, né? Aí Santo Antônio, um dia, está na missa, no púlpito, pregando, né, no parlatório, e dali ele se faz a transposição da bilocação, ele vai para o tribunal, que o pai ia ser enforcado. Aqui no Rio de Janeiro tem uma frase de quando o cara está com pressa, vai tirar o pai da forca? Já viu isso? Isso é por causa de Santo Antônio. Santo Antônio estava no altar, ele foi correndo para levar o pai da forca. Chegou, se apresentou no tribunal e sabe o que ele fez? Ele convocou em oração para que o defunto saísse da cova e fosse lá defender o pai dele.